A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes! Está no ar o programa de debates da Universidade 93,7. Vamos falar sobre um tema muito popular, aplicativos de namoro. A modalidade que veio para ficar molda muito do pensamento moderno sobre relações. Like e match, por exemplo, são conceitos desse universo, que já fazem parte do nosso cotidiano. E afinal, atire a primeira pedra quem nunca flertou com alguém só por mensagem nas redes, ou ligou uma rede social em uma festa para dar aquela conferida no público. Mas hoje, não vamos debater qualquer tipo de app de namoro. Vamos abordar aqueles com propostas alternativas aos grandes aplicativos, feitos para um público específico. Que novas questões eles trazem? Eles mudam a forma de pensar o amor através da tela de um celular? Para falar sobre esse tema, trouxemos Roger Cipó, influenciador digital e comunicador. Também é cofundador e representante do Denga Love, app de relacionamento voltado para pessoas negras. Bom dia, Roger. Bom dia, galera. Bom dia, USP. É um prazer estar aqui hoje, tá? Também chamamos Belinda Mandelbaum, doutora em psicologia pela USP, que pesquisa relações de gênero, sexualidade e, principalmente, tópicos que envolvem a família e as relações familiares. A psicanalista é professora do Instituto de Psicologia da USP e já participou de projetos envolvendo atendimento psicológico a famílias e a casais. Bom dia, Belinda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto tão importante hoje. Muito obrigada. Eu sou Ana Carolina Guerra e o nosso especial começa agora. Deu Match. Novos aplicativos de relacionamento em debate. Nesse bloco, nossos convidados irão debater sobre os impactos que esses aplicativos geram no mercado e na nova forma de pensar em relacionamentos. Quais são as histórias do povo sobre esses apps? Encontramos bons casos nesse bloco, além dos debates que surgem a partir dessas impressões. Mas antes de falar sobre matches e dates, você sabia que esses aplicativos cresceram imensamente durante a pandemia? Dentro desse boom, apps com propostas diferenciadas também começaram a surgir. E foram ganhando espaço entre as pessoas que queriam fugir dos aplicativos mais clássicos. A nossa repórter, Luana Machado, conta sobre o surgimento e adesão de algum deles aqui no Brasil. Durante os 2 anos da pandemia de Covid-19, o interesse e busca dos brasileiros por aplicativos de namoro na web teve um salto de quase 215%, de acordo com dados da Pew Research. Mas o namoro é um negócio lucrativo no mundo todo. A receita global deve alcançar mais de 8 bilhões de reais até 2024. O aumento da demanda propiciou também o surgimento de aplicativos de nicho, com um público-alvo bem definido e propostas diferentes de apps mais convencionais, como o Tinder e Badoo. Esse é o caso de aplicativos como o Denga, voltado para a promoção do amor e encontro entre pessoas negras. Lançado em outubro deste ano, o Denga é o primeiro aplicativo de namoro fundado inteiramente por brasileiros. Seu conceito também é integrado nas ferramentas do app. Além das já conhecidas curtidas, os usuários do Denga podem dar um chamego naquele perfil que despertou interesse. Uma das primeiras usuárias do aplicativo Denga Love, Camila, conta um pouco pra gente sobre a experiência dela no aplicativo. Eu gosto do fato de você saber as pessoas que, te curtiram, independente de você curtir elas ou não. Mas, ao mesmo tempo, no quesito dar algum namoro e tal, não achei não. Mas a proposta de ser uma plataforma para pessoas negras torna tudo um pouco mais confortável. Principalmente porque você encontra o que você tá procurando, um dos seus requisitos já tá lá, sabe? Torna tudo entre família, digamos assim. Mas se eu recomendaria, eu não sei como tá o aplicativo agora. Se ele ainda estiver travando como tava na época que eu usei, eu não recomendaria.
Mas se já tiver consertado esse aspecto aí, eu até recomendaria assim. Eu acho que os erros da plataforma tornam ele, me dão muita raiva de usar ele, mas o intuito de ter criado melhora. Para debater esse tipo de encontro entre amor e mercado, trouxemos 2 convidados especiais ao programa. Roger, como os aplicativos nichados se aproveitaram desse crescimento geral dos usuários, dos apps de relacionamento nos últimos anos? Cara, eu acho que esses novos aplicativos, incluindo o Denga, eles são respostas a um mercado, né, a um sistema já que ele ainda está construído a partir de conceitos que são muito heteronormativos, gênero e brancos. E isso os torna excludentes, né? E aí, em 2022, a gente já entendeu que, além de ser uma oportunidade de ampliar e de potencializar as diversidades, as pluralidades das nossas identidades, a diversidade também é um negócio, né? E é fator importante em todos os negócios. Então, não considerar a pluralidade, independente da área que seja, é importante dizer isso, seja na tecnologia, seja, enfim, nas salas de aula, não considerar isso é perder, mas não considerar isso também é, em alguma medida, desumanizar outras identidades. Assim. Então, acho que é um pouco disso que provoca a gente e outras plataformas a estarem no mercado e no mundo. Assim. Inclusive, eu quero dizer para essa moça que a gente já fez várias atualizações em Denga, já está funcionando, me dá mais uma chance, volta lá. Já tem gente namorando, tem gente dando chamego. Então, depois eu posso falar sobre isso. Belinda, complementando do seu ponto de vista como psicóloga, como você interpreta esse crescimento? Bom, claro que esses aplicativos, desde o começo e com toda essa diversidade, são respostas, né? Como você está dizendo, são respostas a demandas captadas não só na sociedade, mas eu acho que demandas também percebidas dentro do próprio ambiente virtual, não é? Uma vez que todas as redes e os elementos que estão presentes nas redes, os algoritmos, né, de alguma maneira vão também encontrando essas demandas, essas necessidades, vão capturando desejos, né, das pessoas e vão oferecendo respostas de maneira a transformar esses desejos e essas necessidades em negócios, em mercado, a gente poderia dizer em mercadoria, não é? Agora, eu acho que tem muitas reflexões para serem feitas nesse sentido, não é? Uma vez que a gente está aqui falando de namoro ou de amor, né? E se a gente pensar naquela velha frase, né, de McLuhan, no meio é a mensagem, né? De que maneira esse meio impacta as nossas concepções de amor? Ou de que maneira impacta o que a gente chama de namoro, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando é a questão do tempo, das durações do tempo, né? Namoro, classicamente, era justamente esse tempo, né, mais ou menos alargado que as pessoas tinham para se conhecerem, para se achegarem, para ter coragem, para estabelecerem um vínculo e esse vínculo crescer. O que significa o impacto, né, desse deslizamento pelas diferentes imagens, né? E esse tempo do match, por exemplo, né? Como é que isso impacta as relações, os namoros, né? É claro que tudo isso a gente pode conversar, eu acho que você tem muita experiência nesse sentido, e é claro que vai depender muito das experiências singulares de cada um e etc., né? Mas eu estou trazendo aqui algumas questões que eu acho que, de alguma maneira, dizem respeito ao impacto dessas novas formas de interação nas subjetividades envolvidas, né?
Você gostaria de comentar, Roger? Não, eu concordo. E também fico pensando que isso é reflexo do nosso tempo, né? Esse tempo que ele é cada vez mais urgente, esse tempo que ele cada vez menos as pessoas têm tempo e tem toda uma sociedade também que impulsiona isso, né? As informações elas vão nos atravessando e as pessoas lidando com isso, assim. E de alguma forma essas ferramentas elas não sei se elas encurtam espaços de tempo também, mas elas disponibilizam, elas mostram, assim. E, enfim, é um pouco disso também. Roger, por que as pessoas procuram seu aplicativo? As pessoas que procuram Dengalove, assim, acho que é um pouco antes, assim, as pessoas que criam Dengalove, ele é um empreendimento de 2 sócios e 2 sócias, todas pessoas negras, no Rio de Janeiro, São Paulo e de João Pessoa. E aí, esse movimento acontece primeiro porque Felipe Dornelas, que é o nosso desenvolvedor, idealizador, ele é um nerd, um homem negro nerd, que sempre trabalhou com desenvolvimento de software em grandes empresas e sempre foi usuário assíduo desse tipo de serviço. E nunca teve, segundo ele, nunca teve boas experiências nesse tipo de serviço. Por ele em questões, mas uma delas que a gente identificou é a questão racial. Né? É o fato de ser um homem negro nessas plataformas. Assim. E não encontrar um homem negro que tem preferência por se relacionar com pessoas negras e não encontrar pessoas negras nessas plataformas. Isso é um ponto. Por outro, eu vou dar esse contexto para que as pessoas entendam, talvez seja importante. Do outro lado, Felipe ficou desempregado e aí literalmente ficou com tempo. E aí ele passou a estudar muito mais esse tipo de ferramenta porque ele estava fazendo isso desde a faculdade. Tentando, estudando, entendendo como isso funciona. Do outro lado, eu passei a pandemia toda, durante todo o período de pandemia, promovendo lives no meu perfil do Instagram, onde eu crio conteúdo. E essas lives eram para criar conexões entre as pessoas durante a pandemia, porque eu fui percebendo que a minha audiência, acho que como o mundo todo, tinha de alguma forma uma carência. Sentia, assim, uma carência. Saudade das pessoas, saudade de circular nos lugares, e a internet era uma possibilidade de conexão. E aí, durante esse momento, eu começo o que eu chamei, na verdade, que a audiência batizou de Tindó, que era tipo o Tinder do Cipó, né? Porque a live, ela funcionava dessa forma. As pessoas se conectavam mesmo e eu era meio que o mediador dessas conversas, assim. Então, esse foi um projeto que aconteceu durante as sextas-feiras. Ele começou de uma forma muito despretensiosa, porque eu sempre fui interessado no assunto sobre relacionamentos, a forma com que as pessoas se conectam, como inclusive o racismo atravessa a forma das pessoas se conectarem com pessoas negras e entre si. Então, eu começo lives durante a pandemia discutindo esses assuntos e percebo que durante as minhas falas, a galera da audiência começa a flertar nos comentários, assim, porque eu acho que a gente naturalmente tem eu não sei o que acontece com a gente, mas é o que você falou, a gente gosta de se conectar, as pessoas elas vão piscou, tá flertando já. E eu percebi isso, e aí uma das moças que estava assistindo a live falou assim, por que você não chama essa pessoa aqui para se apresentar? As pessoas estavam ali conversando, você é de onde? Tipo ICQ, né? Eu não sei se eu estou denunciando um pouco a minha idade, mas eu sou um pouquinho nessa época. ICQ, bate-papo do UOL, as pessoas começaram assim. E aí eu passo a convidar as pessoas para entrar na live e se apresentar. Então, eu sou Cipó, tenho 18 anos, sou de Diadema. Aí falando, sou, sei lá, Maria, tenho 18 também. Tô interessado em você, beijo meninas, beijo meninos. Enfim, começa uma conversa, começa a mediar. Eu entendo que isso é uma necessidade, continuo. Isso todas as sextas-feiras à noite. Sexta-feira porque é o horário que a galera tá indo pra balada. Tava indo pra balada, não tá mais, tá em casa. E aí isso vira um programa. Assim, todas as sextas-feiras eu passo a produzir isso e resultado disso deu casais. Mês passado nasceu uma criança
da junção de um casal. E no meio desse caminho, do final de pandemia para cá, no meio desse caminho, eu estou procurando desenvolvedores de software, porque eu falei, isso precisa se tornar um aplicativo, porque o que eu ouvi durante esses 2 anos foram as pessoas dizendo, cara, eu tô aqui porque é muito difícil experiência em outros aplicativos tradicionais. Porque além da gente não se ver, a gente em vários momentos lida com o racismo, lida com a hipersexualização, sei lá, homens negros que objetificam o corpo de mulheres negras e de homens negros que se relacionam com outros homens. Homens negros lidando com hipersexualização, porque no final de tudo, no final do dia, a pressa dessas experiências, elas também dão espaço para algumas violências do tipo, isso é um quero transar agora, então o que eu tenho? Eu tenho um homem preto que provavelmente é um cara, segundo como diz essa galera aí, que é um discurso do racismo bem dotado. Então, é muito fácil. De repente, esse cara não está procurando sexo, ele está procurando relacionamento. Mas isso fica confuso ali, o racismo atravessa e define um pouco essas relações. Então, passo a procurar desenvolvedores, converso com uma galera. Meu trabalho vai tocando, tem um monte de coisa para fazer. E aí, esse ano, eu conheço o Felipe. Felipe tenta falar comigo. Esse nerd que ficou desempregado. Felipe tenta falar comigo e fala, cara, estou desenvolvendo um projeto aqui. E a Maria Gal, que é uma amiga nossa em comum, falou que eu precisava falar contigo porque tem tudo a ver com o que você faz. E aí, quando eu vejo, de fato, o aplicativo que eu estava buscando e a gente vira sócio para botar o aplicativo na rua. Então, a gente acabou fundindo. Uma outra coisa que eu fiz nesse meu tempo, depois que a pandemia melhorou, né? Porque eu nunca acho que ela acabou, melhorou um pouco, flexibilizou. Eu tiro da internet o Tindó e levo para a Casa Natura, que é uma casa de shows aqui em São Paulo. Faço um baile para que essas pessoas que estavam se conhecendo na internet tenham a possibilidade de se encontrar presencialmente, assim, com música e tal. E foi lindo. Confirmando essa conversa que, a gente precisa de lugares onde a gente se humaniza. E aí quem vai nos humanizar não é quem tem uma educação ou uma experiência de mundo pautada pelo racismo. Somos nós que nos entendemos primeiro como gente mesmo. Assim. E aí faço isso, meses depois encontro o Felipe, quer dizer, nesse mesmo tempo, encontro o Felipe, topo entrar no projeto dele, a gente corre, impulsiona, com várias outras ferramentas, né, que a gente consegue trazer, e lança Denga no mundo no dia 14 de outubro desse ano. Assim. Então, eu falo muito, tá, gente? Fiquem super à vontade de me interromper. Mas para um debate falar muito ajuda muito, é importante. E aí Denga nasce disso mesmo, assim. Denga é, como a gente falou, uma resposta, assim. Não se trata só de um aplicativo de paquera, um aplicativo de relacionamento. Assim. Se trata de um lugar onde pessoas negras podem estabelecer conexões seguras. Conexões que não são atravessadas pelo racismo. A gente está correndo do racismo em todos os cantos, e aí num lugar que são os aplicativos de paquera, que a gente quer só uma experiência de flerte, ou de repente encontrar o amor da nossa vida, porque tem pessoas que encontram essas pessoas nesses lugares, antes disso a gente é recebido pelo racismo e as outras violências que isso produz. Então, acho que a grande questão de Denga é uma plataforma onde o racismo não é a prerrogativa das relações. Belinda, uma pesquisa da State of Mobley mostrou que os brasileiros passam mais de 5 horas por dia no celular. Como essa hiperconectividade impacta a procura por um relacionamento? Bom, claro que essa procura pelo relacionamento, eu acho que faz parte de todas essas interações, né? É muito interessante a tua pergunta, porque nós podemos pensar como é que essa busca, né, por essas interações interagem, né, com tudo que acontece no ambiente virtual, não é? Todas as redes, as ofertas de produtos, as propagandas, as notícias, né? Quer dizer, como é que
essa interação e essa procura, de alguma maneira, é completamente atravessada e determinada, né, por esses caminhos todos que se fazem na internet, pelas bolhas nas quais eu estou inserida, cada um de nós está inserido, não é? Então, evidentemente que eu acho que até você pode falar mais sobre isso, né? Como é que, de alguma forma, o tipo de escolha que se faz, né? O tipo de perfil que se lança de cada pessoa, de alguma maneira, está inserida nesse contexto, né, tão complexo de perfis, de imagens, de dados, de informações nas quais a pessoa está conectada, né? É muito interessante, até para a gente pensar a questão do desejo, o que é que eu busco, né? E como é que, de alguma maneira, a internet vai, né? A minha conectividade vai também ser um aspecto determinante daquilo que eu identifico como meu desejo, não é? Ou daquilo que né, aquilo que outro grande teórico da contemporaneidade, já da escola de Frankfurt, o Marcuse, né, que dizia aquilo que nós sentimos como necessidades pessoais, isso ele já dizia nos anos 50 e 60, na verdade, são construídos pelo mercado. Né? Eu sinto como desejo pessoal algo que, de alguma maneira, é construído. Né? Na época não tinha internet, mas os meus desejos por objetos, por objetos de consumo, etc. Tem uma produção disso, vamos dizer assim. Então, é uma questão, como é que nas interações, aquilo que eu desejo, quem eu desejo, como eu desejo, qual é a minha fantasia sobre o outro e sobre mim mesma, está atravessado por tudo isso, né? Mas eu também queria me permitir comentar alguma coisa que você traz, que eu acho tão fundamental para esse debate, né? Que você está trazendo a questão do racismo, né? Que é uma forma tão estruturalmente presente na sociedade brasileira de violência, né? E eu acho que esse é um aspecto muito importante. Então, vocês criaram um aplicativo que está de alguma maneira, que tem isso como um eixo, me parece, central, que você está dizendo, né? Preservar essas interações da possibilidade da violência racial, né? Agora, eu acho que isso que você traz é uma questão muito central para a gente ampliar também, não é? Porque vamos dizer, a potencialidade também da violência sob diversos aspectos, né? Nessas interações, na forma dessas interações, ela é muito grande, né? Da questão do assédio, da questão da violência sexual. Você falou da hipersexualização, de uma certa coisificação do outro, não é? Então, eu acho que é muito importante a gente falar disso. Trazer esse tema, né? Quer dizer, o aplicativo de interações, ele tem uma responsabilidade enorme diante de todos esses aspectos, né? É verdade que a proteção em relação à violência racial, ao racismo, é um aspecto, mas a questão da violência, ela é multidimensional, ela pode dizer respeito a aspectos pessoais de pessoas envolvidas, a formas de ser e etc., não é? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito importante, não é? O aplicativo, ele é um terceiro que junta pessoas, né? A gente poderia pensar antes, né? Alguém que apresenta uma pessoa a outra é um terceiro, né? Sempre há terceiros nas interações, né? Que, de alguma maneira, aproximam as pessoas e o quanto que esse aplicativo e esse terceiro, né, que é esse grande irmão né, da internet, assume essa responsabilidade, né, de cuidado com as pessoas que estão envolvidas, né? Enfim, eu acho que não é diretamente o que você me perguntou, mas eu queria aproveitar o gancho do que você falou para trazer essa questão. Né? Eu acho que é também, assim, eu lembro de
Em algum momento, um jornalista me perguntar assim, as pessoas dizem que os aplicativos de relacionamento, algumas pessoas, são verdadeiros cardápios humanos, né? Porque as pessoas ficam ali, escolhendo pessoas e tal, e aí escolhe com quem ela pode eventualmente ter uma experiência, que seja de date ou de sexo em algum momento, que se evolua, não tem compromisso com evoluir isso para nenhum lugar. E aí como que Denga, que tem dito, né, que tem esse discurso de dizer, olha, parte do nosso trabalho, né, parte da missão de Denga é isso, impedir, né, e romper com as violências que o racismo cria para as nossas relações, como que Denga está nesse lugar, sendo que tem hipersexualização, objetificação desses corpos e tal. Isso me fez pensar muito. E a minha resposta para esse colega foi dizer, cara, é o seguinte, primeiro que a gente aprendeu, né, a se relacionar aqui no Ocidente de uma forma a consumir afetos, a consumir relações, né? O capitalismo é muito presente na nossa forma, né? Os nossos desejos, nosso afeto ele é socialmente construído e construído numa lógica em vários momentos que está ligado à posse, que está ligado a uma série de coisas que tem muito a ver com aquilo que a gente busca no outro. A gente projeta e se aquele outro ou a outra responde, a gente se vincula ou não, né? As plataformas, né, elas expandem esse olhar, porque, na rua, num baile, eu enxergo 10 pessoas. No aplicativo, eu posso enxergar 200 em 1 hora. Né? Isso expande um pouco. Tem uma coisa que é um pouquinho antes, que é o nosso compromisso em formar uma cultura também. Né? A gente não está interessado só em um negócio. Né? Num negócio de matchmaking. Né? A gente está interessado em colaborar com a formação de uma cultura. Você acabou de escutar a primeira parte do programa Deu Match, Novos Aplicativos de Relacionamento em Debate. Agradecemos aos nossos convidados, Roger Cipó e Belinda Mandelbaum, pela participação. A segunda parte você confere no próximo domingo. Deu Match. Novos aplicativos de relacionamento em debate. O programa de hoje teve a coordenação de Pedro Guilherme Massa, produção de Théo Salles e edição de Vinícius Machuca. As reportagens foram feitas por Luana Machado. Apresentação por mim, Ana Carolina Guerra. Você pode encontrar os arquivos destes e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Agradecemos a sua audiência e desejamos um ótimo domingo. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.